No final do século XVI, uma criatura aterrorizava a cidade de Bellburg, Alemanha. Com indescritível crueldade, matava gados, mulheres e crianças, e em choque e assustados, os moradores acreditavam que eram vítimas de um demônio furioso saído do inferno, ou, o que era igualmente terrível, um lobisomem sanguinário. Peter Stump nasceu na pequena vila de Epford, bem perto da cidade de Bellburg. Desconhece-se a data exata de seu nascimento, porquanto os registros da igreja local foram destruídos durante a Guerra dos 30 Anos, que deu-se de 1618 a 1648. Em 1582, Peter Stump era um rico fazendeiro que prosperava na comunidade rural de Bellburg. Era viúvo e pai de 2 filhos, uma mocinha chamada Sibyl, de cerca de 15 anos, e um filho cuja idade se desconhece. Aparentemente, Stump teve um relacionamento íntimo com Catherine Trump, uma parente distante. Era ele um homem respeitado por seus concidadãos, e sua riqueza garantia-lhe uma certa influência. Na época, católicos e protestantes estavam em guerra, e isso levou os exércitos de ambas as religiões para Bellburg. A peste negra assolou a cidade e a morte não era estranha aos habitantes da região. Por muitos anos, os camponeses que viviam ao redor de Bellburg assistiam imponentes às misteriosas mortes que dizimavam o seu gado. Com regularidade, eles descobriam seus animais selvagemente estripados, e muitos, naturalmente os camponeses, estimavam que lobos, provavelmente famintos, eram os autores daqueles massacres. Foi quando as crianças começaram a desaparecer das casas e das fazendas, e as jovens mulheres dos caminhos que percorriam diariamente. Algumas jamais foram encontradas. Contudo, às vezes, alguns corpos horrivelmente mutilados eram descobertos. O pânico, então, se espalhou pela comunidade, e enquanto alguns ainda culpavam os lobos pelo assassínio, outros afirmavam que era obra de uma criatura muito mais terrível. Provavelmente, um lobisomem estava escondido entre eles em sua forma humana. Era um homem que se transformava em lobo para satisfazer seus vis apetites, e estes pareciam evoluir ao longo dos anos. Os aldeões se armaram para se proteger dessa criatura maligna. Muitos grupos de caça, em vão, foram organizados. Em 1589, após encontrarem o corpo de uma jovem grávida estripada, os homens saíram para novamente caçar aquela besta. Foi quando, subitamente, vislumbraram a silhueta de um lobo que andava sobre 2 pernas. Atiraram os cães contra o animal, que acabou por capturar e render-se. Mas, para a surpresa de todos, a criatura presente não era um lobo. Ele era um homem que usava um estranho cinto de pele de lobo e cujo nome era Peter Stump. As torturas aplicadas em Stump para fazê-lo confessar os seus crimes estavam entre as mais terríveis e sinistras. E sob essas torturas, ele admitiu ter praticado magia negra desde os 12 anos e afirmou que o diabo lhe havia ofertado um cinto mágico que lhe permitia transformar-se em um lobo faminto, voraz, forte e poderoso, com grandes olhos que brilhavam como fogo na noite. Lobo de boca grande, provida de dentes afiados e cruéis. Lobo dotado de um corpo gigantesco e pernas poderosas. A remoção do cinto permitia que ele voltasse à sua forma original, sua forma humana. Stump afirmou ter sido insaciável bebedor de sangue por 25 anos. Empaturrou-se não apenas de cabras, cordeiros e ovelhas, mas igualmente de homens, mulheres e crianças. Sob tortura, ele admitiu ter matado e comido 14 crianças e 2 mulheres grávidas,
cujos fetos ele arrancou de suas barrigas e comeu seus corações ainda quentes e ofegantes. Eram órgãos que ele mais tarde descrevia como guloseimas. E uma das 14 crianças era o seu próprio filho, cujo cérebro ele havia devorado. Durante seu interrogatório, dissera às autoridades que o cérebro tem sido a maior iguaria de toda a sua vida. Disse ainda que, certa vez, avistou 2 homens e uma mulher caminhando além dos muros da cidade de Belburg. E quando estes passaram por ele, escondeu-se atrás de um arbusto e então chamou um dos homens pelo nome e explicou que precisava de ajuda para serrar a madeira. Quando o jovem se juntou a ele, longe dos olhos dos companheiros, Stump partiu-lhe a cabeça. E porque o jovem não voltava, o seu amigo foi procurá-lo e também foi assassinado. Temendo o perigo, a mulher se pôs a fugir, mas Stump conseguiu alcançá-la. E os corpos vilipendiados dos 2 homens foram encontrados, mas o da mulher jamais o foi. Depois de estuprá-la e matá-la, Stump aparentemente a devorou completamente. E no total, o número de suas vítimas ascendeu a 18. Peter Stump foi, portanto, acusado de homicídio periódico e canibalismo. Também lhe pesou a acusação de incesto, porque tivera relações com sua filha Sybil. Alguns afirmavam que o seu filho era produto dos estupros perpetrados em sua filha, mas isso nunca foi comprovado. Além disso, a relação que manteve com uma parente distante também era considerada incestuosa pela lei em vigor, e os 3 foram condenados à morte. Além de todos esses crimes, o acusado também admitiu ter tido relações com um súcubo que lhe fora enviada pelo demônio. A execução de Peter Stump, sua filha Sybil e sua amante Catherine ocorreu em 31 de outubro de 1589 e foi uma das execuções mais excruciantes jamais vistas. Peter Stump havia sido condenado a passar pelo calvário da roda, e depois de ser amarrado a tal roda, a pele de seu dorso foi arrancada em 10 lugares com uma pinça em brasas, e em seguida, seus braços e pernas foram esfolados. Seus membros foram então quebrados com o lado cego de um machado, para evitar que ele, depois de morto, voltasse da sepultura. Depois disso, foi decapitado e queimado na fogueira. Sua filha e sua amante já haviam sido esfoladas vivas e estranguladas, e os seus corpos foram queimados juntamente com o de Stump. Para alertar a população, as autoridades locais ergueram um poste onde estava colocada a roda que tinha servido para torturar o condenado. Estava agora ataviado com a figura de um lobo, e no topo, adornado com a cabeça decepada de Peter Stump. Boa noite.